Olá pessoal, bom dia. Como foram as festas de final de ano, Natal, Ano Novo? Então, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a todos nesse novo ano, que a gente continue nosso diálogo, nosso bate-papo, nossas conversas, nossas reflexões e a nossa interatividade. Esse ano que é um ano importante para a gente conversar, para a gente refletir, principalmente sobre a situação política, né? Que vamos ter eleições para vários cargos importantes na esfera federal, estadual, e precisamos ficar atentos às informações, às reflexões, aos conhecimentos em geral. Eu gostaria de lembrar que eu não esqueci dos vídeos sobre fake news, inclusive ano passado eu gravei um, não postei porque a gente estava em clima de festas, né? Muitas pessoas conversando sobre confraternizações, celebrações, encerramento de ano e tudo. Então eu preferi deixar para postar agora em janeiro. Mas hoje, antes de postar os vídeos sobre fake news, que eu vou fazer alguns esse ano, pra gente encerrar a discussão que a gente começou ano passado, eu estou, assim, muito incomodada com uma fala que tem sido recorrente de alguns grupos de pessoas sociais, grupos políticos, uma corrente, assim, de pensamento, acho que até de extrema direita, de colocar que brasileiro não gosta de trabalhar, que as pessoas, que tem gente que não está trabalhando, que está sendo sustentado e tudo. Eles colocam assim muito, essas pessoas, elas colocam muito no sentido assim da distribuição de renda que a gente tem no Brasil atualmente. Atualmente a gente tem um sistema, um programa de distribuição de renda que inclui pessoas, né, que até bem pouco tempo passavam muita necessidade por falta de acesso de ter uma renda para poder ter o mínimo para sua subsistência. A gente são programas que já estão aí desde o século passado, né? São programas sociais, começaram com o nome de Bolsa Escola nas prefeituras. Eu lembro que na prefeitura de Belo Horizonte teve o programa Bolsa Escola, depois a prefeitura de Porto Alegre também pagou, ambos os governos de prefeitos do PT, né? Aqui em Belo Horizonte foi na prefeitura do Patrus, um projeto do deputado Rogério Correia, que determinou o pagamento de Bolsa Escola para crianças de baixa renda. O valor era R$140. E em Porto Alegre também, no governo de Olívio Dutra, teve o pagamento de Bolsa Escola também para a população de baixa renda que mantinha crianças na escola. Bom, depois o governo Fernando Henrique Cardoso implantou o programa Bolsa Escola, que tinha o valor de R$15, em conjunto com o auxílio gás. Eu lembro que o governo federal, na época, pagava R$45 de Bolsa Escola. Era um programa de distribuição de renda que era R$45. Em 2002, com a posse do presidente Lula, teve a ampliação desse programa de distribuição de renda, né? Teve uma distribuição em massa para mais pessoas que não tinham acesso, começaram a participar, e o programa passou a chamar Bolsa Família. Então, esse programa não é um programa que surgiu, né, no governo Lula, é um programa que foi ampliado, é um programa que surgiu nas prefeituras do PT, né, diante da necessidade de apresentar uma solução, naquele momento, das pessoas que realmente passavam muita necessidade. As crianças às vezes não iam para a escola, porque tinha que trabalhar para ajudar em casa, vender alguma coisa, no sinal, ajudar no trabalho de doméstico, de umas que ia trabalhar até de empregada doméstica na casa das pessoas ricas, para poder ter um dinheiro para ajudar a manter a família. Inclusive, na minha família sempre foi recorrente
o trabalho infantil. Lá em casa todo mundo, sendo em casa da minha mãe, todas as minhas irmãs começaram a trabalhar muito cedo nas casas das pessoas, nas casas de família, para ter um dinheiro para poder ajudar a família, né? Sempre foi assim. Eu comecei a trabalhar com 11 anos, teve irmã minha que começou a trabalhar com 8, né? Então era o trabalho infantil e que com certeza atrapalhava o desempenho escolar. Então a Bolsa Escola surgiu nessa ideia de tirar a criança do trabalho infantil, colocar para estudar. Tanto que a Bolsa Escola, como a Bolsa Família tem até hoje, é exigência, né? É um dinheiro para as famílias que estão na escola, que tem criança na escola. E para receber esse dinheiro, o pré-requisito é: a pessoa tem que estar, as crianças têm que estar matriculadas na escola, o cartão de vacina tem que estar em dia, né? Porque não basta você ter um dinheiro, tem que ter também uma condição para que essas pessoas evoluam e as crianças possam estudar e no futuro ter uma profissão, né? E melhorar de vida. Então, hoje, e essa política, ao ser ampliada, né, como foi no governo Lula, ela deu um impacto, ela teve um impacto importante na sociedade brasileira. Não somente para quem recebe, mas para a classe, para a sociedade como um todo, porque toda a economia foi movimentada. Essas pessoas que até então estavam abaixo da linha da pobreza, passando muita necessidade, eles passaram a ter um recurso e passaram a consumir, passaram a ter dinheiro para comprar um pão, para ir na mercearia fazer uma compra, né? Com isso a mercearia vendeu, a padaria vendeu, a indústria vendeu, teve um impacto assim importante, né? Gerou-se mais emprego. Então é como o Lula fala: se você coloca o pobre no orçamento, a economia também cresce, né? E isso é um fato reconhecido, né? E eu tenho observado com preocupação que está tendo uma disseminação de corrente de ódio contra as pessoas que participam dessa distribuição de renda. Falando que a pessoa não trabalha, que está sendo sustentado por quem trabalha, o que não é verdade, né? Porque o dinheiro do auxílio é um dinheiro para complementar uma renda. Não é um dinheiro que dá para ninguém viver desse dinheiro, né? Não dá para a pessoa viver desse dinheiro. Então, e muitas pessoas também que entram no programa deixam o programa, porque depois que elas têm esse apoio, elas melhoram de vida e não precisa mais ficar no programa. Então, de forma que tá tendo um discurso muito forte falando, porque essas pessoas não trabalham, tá sendo sustentado por quem trabalha. Não é verdade, não é verdade, né? Você fala, porque o brasileiro não gosta de trabalhar, não é verdade. Quem pega, move e quem fala que o brasileiro não gosta de trabalhar, provavelmente é uma pessoa que não pega ônibus. É uma pessoa que nunca andou de ônibus, nunca levantou cedo para pegar um ônibus, para ir para a estação do Move e pegar um ônibus. Vai lá uma hora dessa para você ver. A estação está lotada de pessoas na fila, vão em pé, trabalham o dia inteiro e voltam à noite. Aí como alguém tem coragem de falar que essas pessoas não gostam de trabalhar, né? Então, assim, tá tendo uma corrente muito grande, forte, de disseminação de ódio contra essa população. E eu vejo gente falando, porque tem gente que não trabalha, tá sendo sustentado por quem trabalha. Mentira. É mentira. Na verdade, o que ocorreu no Brasil, o que ocorre no Brasil, o que sempre ocorreu no Brasil, é que o pobre sempre trabalhou muito para que o rico fique mais rico. E agora, como estamos vivendo pleno emprego, graças a Deus, nem sempre tem mão de obra, para que as empresas, os ricos, ganhem dinheiro. Porque para a pessoa só fica rica, só ganha dinheiro se ela tiver um trabalho, se ela trabalhar ou se ela tiver alguém para trabalhar para ela. E no Brasil,
Brasil nós temos 526 anos, estamos indo para 526 anos que o Brasil foi colonizado, né? O Brasil se tornou Brasil. Antes as terras existiam, mas eram divididas de outra forma. Mas o Brasil se tornou Brasil tem 526 anos. Desses 526 anos, 400 anos, pelo menos 388 anos, né? A gente arredondando aí desses 388 para 400 dá 12, considerando que a lei não se efetiva de imediato quando ela é promulgada, a gente pode colocar 400 anos. O Brasil, durante 400 anos, toda a população negra trabalhou de graça, sob tortura, para que a população branca ficasse rica. E até hoje as famílias herdeiras de ex-escravocratas são ricas, né? Quando você vai olhar a cor das pessoas que estão na extrema pobreza, vai olhar a cor da população de rua, a maioria esmagadora é de pele negra, de características negroides. Isso acontece porque eles não gostam de trabalhar, porque eles não têm competência. Não, isso acontece por causa de um fato histórico importante que aconteceu no Brasil. E não foi um fato histórico que durou 1 ano, 2 anos. Foi um fato histórico que durou 388 anos, 400 anos. Então, um grupo de pessoas que trabalhou durante todo esse período sem receber nenhum centavo, sem receber nenhum pagamento. A sua força de trabalho foi expropriada, foi explorada por uma outra classe que ficou rica. Porque se você tem um funcionário para trabalhar para você numa mercearia, mesmo você pagando salário, se você tiver bons clientes, se você tiver muito cliente, esse funcionário trabalhar ali todo dia atendendo a sua clientela, você ganha dinheiro. Se você tem um Uber e coloca alguém para trabalhar para você, né? Se você tem um carro e aluga o Uber, o cara paga o aluguel do Uber, você ganha dinheiro, porque com o trabalho do outro, ele tá trabalhando e tá te pagando aluguel. Agora você imagina, durante 400 anos, a pessoa tem fazenda, tem mais de 300 escravos ali para trabalhar para ele sem nenhum custo, né? Sem nenhum custo, né? Sem nenhum custo assim expressivo, né? Então, assim, foram famílias que ficaram muito ricas, e família de gente branca, né? Cada estado tem as famílias de pessoas brancas, famílias tradicionais de pessoas brancas, que ficaram ricas na época, né? E são ricas até hoje, com o trabalho escravo. Findada a escravidão, o termo da escravidão, essas pessoas que trabalhavam de graça não ganharam nenhuma indenização, não ganharam nenhuma condição de trabalho. Aí o que aconteceu com elas? Foram jogadas às ruas, sem emprego, sem trabalho, sem terra, e criou-se a questão social, o problema social com o Brasil que não se resolvia, que eram os bolsões de misérias. Isso aí também gerava muita violência, né? Gera muita violência, a miséria gera violência, né? E a marginalização, a perseguição a essas pessoas, a prisão, né? Sumária dessas pessoas, muitas, inclusive o sistema penitenciário foi criado para conter a população negra que foi liberta e que não tinha ocupação, que não tinha emprego, que não tinha nada. Aí que criou-se as cadeias para conter essas pessoas, criou-se a prisão para conter essas pessoas, né? Essas pessoas que algumas até realmente cometiam crimes porque não tinha emprego, não tinha acesso a nada, né? Realmente muitas foram para a marginalidade, infelizmente, né? E muitas até mesmo sem motivo algum, né? Eram presas para poder, simplesmente para ter uma contenção da violência de uma população que estava ali sem eira nem beira, né? Então era um problema social que não se resolve, miséria por toda parte no país, até que vieram, né, no final do século XX, início do século XXI, vieram as políticas sociais no sentido de incluir essas pessoas de alguma forma, na sociedade brasileira. Então foi um programa exitoso, né? Muitas pessoas conseguiram desenvolver. A partir daí é o que o Lula falou logo no início: a gente tem que dar o peixe e ensinar a pescar, né? Então, quando você paga o programa, paga a bolsa, você está dando peixe. E quando você exige que o filho
vá para a escola, que a criança frequente a escola, que os pais vacinem as crianças, você está ensinando a pescar. E junto a isso vieram vários cursos profissionalizantes, muitas pessoas tiveram a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes. Depois vieram outras oportunidades de acesso a cursos técnicos, os cursos técnicos foram ampliados exponencialmente. Quase toda cidade tem uma escola técnica federal, né? Geralmente algum deputado leva, tem, né? Às vezes os prefeitos correm atrás de ter o curso técnico, entendendo que o curso técnico é um benefício para o desenvolvimento da cidade, para o desenvolvimento das pessoas. E também a ampliação nas vagas nas universidades federais, muitas pessoas passaram a ter mais oportunidade de fazer universidade federal. O ProUni, que são as bolsas nas universidades particulares, e as cotas, que é uma forma também de incluir pessoas negras, indígenas e estudantes egressos de escolas públicas nas universidades, né, principalmente nas universidades públicas. Então, foram uma série de políticas, né, que foram feitas e que são feitas até hoje, com o propósito de inclusão dessa população que durante 400 anos, né, trabalhou de graça para enriquecer, né, uma outra população que até hoje são ricas, né? Então, uma forma de incluir minimamente essas pessoas, né, na sociedade brasileira, incluir no orçamento e que elas possam se desenvolver de modo a ter uma justiça social, né? Ter uma justiça social que impacta também na economia, que impacta na segurança, com a redução também da criminalidade, porque a partir do momento que as pessoas passam a ter o que comer, passam a ter uma renda para comer, passam a ter uma renda para ter uma vida minimamente digna, as pessoas podem sonhar em fazer um curso técnico, sonhar em fazer uma universidade. São pessoas que estão tendo abertura de caminhos de vida diferente do que era proposto até então, que era realmente o caminho da marginalidade, da criminalidade, que era o caminho de morte, né? O caminho da falta de oportunidade é o caminho de morte. O caminho de vida é quando você oferece oportunidade para essas pessoas. Então, assim, isso foi muito exitoso, né? O presidente Lula foi eleito 3 vezes, está indo para 4ª, não foi à toa. É porque é o programa de ampliação dessa distribuição de renda, de ampliação dessas políticas sociais, teve um impacto positivo para o país. Não só para as pessoas que receberam o benefício diretamente, mas para a sociedade como um todo. E hoje em dia está tendo um discurso de a construção de um discurso de ódio contra as políticas sociais, né? Essas pessoas que estão fazendo esse discurso geralmente são pessoas, né, das famílias que se enriqueceram, né, em cima do trabalho escravo. São famílias que são ricas até hoje e que estão perdendo espaço na política, felizmente. Eu espero que percam mais, né? Espero que percam mais, que mais pessoas, né, da classe trabalhadora ocupem espaço político para que mais justiça seja feita e que a gente possa construir um país cada vez melhor. Então, quando as pessoas forem trazer alguns discursos prontos para você, questione, pense. Não receba tudo assim do jeito que chega para colocar na cabeça da gente. A gente não pode aceitar, a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar um pouco, principalmente se você é da classe que está tendo a oportunidade de ter distribuição de renda. Às vezes você não precisou receber diretamente nenhum benefício social, mas você com certeza está sendo beneficiado com o impacto dessa política. Porque quando alguém aqui no meu bairro faz uma faculdade, passa no concurso público, né, essa pessoa melhora de renda e ela vai consumir lá no comércio, no meu comércio, né, se caso eu tiver um comércio, e ela vai se melhorar de vida, ela vai ser uma pessoa mais bem informada, vai ser uma pessoa que não vai jogar lixo na rua, vai ser uma pessoa que vai ter mais consciência para cuidar dos animais, vai ser uma pessoa que vai poluir menos, que vai economizar água, né? Então, é uma pessoa que vai criar filhos melhores. Então, a gente precisa ter uma visão ampliada e não pensar apenas no benefício direto. O benefício direto é importante, mas o benefício indireto é para todos. O benefício indireto é para uns, mas o benefício direto é para a sociedade como um todo. Então, gente, essas são minhas palavras sobre esse tema que tem me incomodado. Então, tá aberto o diálogo, né? E sigamos participando, ouvindo
e raciocinando em cima do que é trazido pra gente, né? Não vamos receber tudo sem raciocinar, sem pensar. Bom dia e feliz ano novo para todos vocês.